Continuação da leitura do livro número 3 de Cryon, A Alquimia do Espírito Humano, capítulo 10, sobre ciência. Leitura amadora por César Guedini. Pelo escritor Lee Carroll. Aqui nos encontramos de novo, tratando de aprofundar questões relacionadas com os escritos de Cryon, que provocaram mais reações do que qualquer outro tema. O capítulo anterior debruçou-se sobre os resultados das previsões científicas incluídas no livro número 2. Como puderam perceber, tanto a comunidade metafísica como a comunidade científica mostraram-se interessadas pelo assunto. Não tive outro remédio senão rir, visto que recebi uma visão geral de pensamentos de várias proveniências relativos aos temas de Cryon. Embora sejam confidenciais, posso dizer que recebi cartas de um cientista de foguetes, de físicos, de muitos médicos e de um par de geólogos que me pediram em segredo que seguisse em frente, porque precisamos que essas ideias sejam expostas. Todos eles são metafísicos encobertos que não podem comunicar aos seus colegas cientistas tudo em que acreditam realmente, pois, se o fizerem, destruiriam a sua credibilidade no seio da comunidade científica. Imagino esses homens e mulheres nos seus trabalhos com o livro de Cryon metido entre os papéis técnicos, depois de lhe terem arrancado a capa, claro, tal como estudantes que tratam de ocultar dos olhos vigilantes da professora o seu primeiro Playboy. Mas deixei de rir ao dar-me conta de que foi exatamente isso que fiz com o primeiro livro de Cryon no meu próprio local de trabalho, e fiz durante 1 ano. Bem, os humanos são bastante previsíveis e alegro-me por ser um deles. Este capítulo divide-se em 3 partes diferentes. Na primeira, Cryon responde a questões específicas colocadas pelos leitores relativas às ideias científicas surgidas em canalizações anteriores. A seguir, inclui-se uma excelente canalização científica ocorrida em Sedona, no Arizona, perante 200 pessoas que assistiam a um seminário. Durante esta canalização, Cryon disse coisas assombrosas sobre da matemática em geral. Aproximadamente 1 semana depois, recebi uma carta aparentemente não relacionada com isso, de um matemático interessado na numerologia, incluída no livro número 1 de Cryon. Pensei com os meus botões, que coincidência o fato de repente, um matemático profissional ter despertado. Aproveitei a oportunidade para manter correspondência com ele e perguntei-lhe sobre as questões matemáticas de que Cryon falara. A sua reação, que talvez vos surpreenda, pareceu-me tão importante que o convidei para escrever um artigo para este livro. Mais à frente falarei a este respeito. Como consequência, a terceira parte deste livro é composta por este artigo. Para aqueles que, como eu, utilizam a matemática principalmente para confirmar as contas do supermercado e dos restaurantes e que contam pelos dedos debaixo da mesa para calcular a gorjeta do empregado, não se assustem se, ao olharem para este artigo de matemática, depararem com muitos sinais matemáticos e algébricos. Grande parte deles explicam-se pela linguagem simples que poderão compreender sem recorrer à máquina calculadora ou aos dedos. Aqueles que, como alguns dos meus amigos consideram a matemática como uma espécie de segunda língua, que era a que mais gostariam de falar, devorarão esta parte com a calculadora na mão. Tenham pilhas extras no bolso e lerão cada página com excitação numérica. Se desejarem, também podem escrever para receberem mais números e provas. Incluiu-se também algum material mais avançado. Procurem-no. Por que é que incluo num livro de Cryon artigos escritos por outros?
porque cheguei a um ponto em que a confirmação da corrente estabelecida começa a ficar crítica no que toca à credibilidade desse trabalho. No passado tive de esperar meses e meses pelas confirmações publicadas, como se vê no capítulo anterior. No caso da questão matemática canalizada em Sedona, porém, tive a oportunidade de receber imediatamente um comentário proveniente de uma fonte de muito crédito e de o publicar no mesmo livro. Isto me permite proporcionar a confirmação dentro do mesmo livro em que se canaliza a informação original, o que muito me agrada. Além disto, esta circunstância também coloca o trabalho de Cryon nas mãos de cientistas não metafísicos que podem examiná-lo, visto conter argumentação sobre alguns dos princípios aqui apresentados. De certo, seria muito diferente se não tivesse podido apresentar estas páginas extras, recebidas daqueles que foram convidados a fazer os seus comentários. As 3 primeiras perguntas provêm de uma astróloga de fama mundial. Bom, poderão perguntar, por que é que colocou a astrologia no capítulo da ciência? A resposta é que Cryon nos disse várias vezes que a astrologia é uma ciência muito elevada. Ocupa-se dos moldes magnéticos no momento do nascimento e do funcionamento das influências magnéticas enquanto estamos no planeta. É uma ciência muito difícil e as suas regras são tão válidas e interessantes como as da geometria. Convencer disto uma pessoa de mentalidade científica é bastante difícil, visto que a ciência da astrologia foi metida no mesmo grupo da leitura de folhas de chá e da comunicação com os mortos numa sessão espírita. Os fatos indicam que os mecanismos da astrologia são extraordinariamente completos. Estão baseados cientificamente, embora ainda não tenham sido demonstrados à comunidade científica da Terra, o que permite às pessoas comuns saberem como lidar com eles. Nenhuma outra ciência afeta tão diretamente o corpo humano, exceto a medicina. Se desejam conhecer as palavras de Cryon sobre o tema, continuem escutando, lendo. Letra A. As respostas de Cryon para as perguntas feitas pelos leitores relativas às ideias científicas surgidas em canalizações anteriores. Pergunta A. No livro número 1 de Cryon diz que será necessária uma correção de 3 graus após janeiro de 1992. Suponho que isso significa que deveriam ser acrescidos 3 graus a todos os planetas em trânsito, assim como aos fenômenos astronômicos que têm impacto sobre as leituras astrológicas, eclipses, luas novas e cheias e planetas estacionários. No entanto, me parece que isto deveria ser aplicado às casas, relativamente ao local de nascimento e às cartas dos acontecimentos que derivam desses dados, provavelmente através de uma correção de 3 graus. Isto está certo? Além disso, uso as progressões dos planetas, pois dão muita informação. Também aqui se aplicam as mesmas correções? A pergunta é feita por Martha Ramsey, de Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. Resposta. Minha querida, você encontra-se entre os muitos que colocaram perguntas sobre da ciência do magnetismo em relação à medição das tendências dos indivíduos no quadro do magnetismo do seu sistema solar. As respostas que procura para a sua ciência são tão críticas como as respostas para quem se debruça sobre as alterações do magnetismo das pequenas partículas. A conveniência das respostas específicas de Cryon a estas perguntas é limitada e contida, visto que pedimos para serem vocês mesmos para encontrarem as soluções. Do mesmo modo que Cryon não dará respostas sobre de como criar um estado sem massa, também não revelará a exatidão do que você procura para as suas cartas astrológicas. Embora a alguns isso pareça uma forma de fugir à pergunta, na realidade trata-se de uma honra que o Espírito vos concede. Cryon não se importa com o que os humanos pensam da credibilidade do Espírito.
A verdade amorosa permanece, independentemente de todos os comentários que os humanos possam fazer. Depende de vós a descoberta das respostas exatas, visto que isso faz parte do condicionamento kármico e constitui o seu novo dom. Contudo, lhe direi o seguinte: pedi ao meu sócio que incluísse algumas das perguntas feitas por cientistas como você, que tivessem estudado bastante e que, diariamente, ajudassem os humanos com o seu conhecimento. O seu ponto de vista indica uma compreensão muito elevada sobre das mudanças, a qual, de uma forma geral, está correto. Mas também lhe digo que existem suposições humanas incompletas quanto à interpretação da canalização original que se refere à mudança dos 3 graus. Na sua ciência astrológica, 3 graus supõe uma mudança tremenda, algo que mudaria espetacularmente os seus atributos. Muitos supuseram que toda a roda se moveria 3 graus. Em vez disso, porém, comecem a pensar de uma forma não linear. A mudança total é de 3 graus, o que também abrange as 12 casas, pois as casas aumentaram até um total de 3 graus, mas não de uma forma igual. Em algumas casas não se produziu qualquer mudança. A maioria de vocês vai ter que descobrir isto, embora possam pensar: qual a área da ciência que é afetada pela chegada de Cryon? Qual é o atributo magnético desta nova era? Estes enigmas são indicações de que algumas casas estão sendo mais afetadas. Para muitos, esta informação será confusa. Comecem a experimentar com sobreposições e utilizem a intuição relativamente a quais possam ser as mudanças. Usem a lógica e o senso comum como guias e se verão recompensados. Quando tiverem a sensação de terem acertado nas mudanças da nova era, introduzam-nas nos cálculos e, a seguir, publiquem essa informação. Pergunta B. O que me diz sobre da leitura astrológica para alguém que pediu o implante neutralizador? Fiquei com a impressão de que o implante negaria a matriz que a carta representa. A forma como falou parece indicar que o ideal seria dispensar a carta, embora ela pudesse continuar a ser utilizada como instrumento de cronometragem, se a pessoa assim o desejasse, tendo em conta a correção por causa dos trânsitos. Isto é correto? Pergunta feita por Martha Ramsey, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Resposta de Cryon. Na analogia de Cryon, dada em canalizações anteriores, um arbusto vem à existência com uma predisposição para certos atributos relativos à água, sombra, clima e preferências sazonais. Se você fosse um arbusto, se sentiria muito mais feliz em certos locais do que noutros. Além disso, haveria certas estações que favoreceriam o seu crescimento e outras em que se desenvolveria mais lentamente. Com os humanos, passa-se o mesmo. A matriz magnética lhe dá certas predisposições que você, evidentemente, prefere. Assim, algumas condições magnéticas ambientais favorecerão o seu crescimento, outras pedirão para ir mais devagar. Além disso, para os humanos, não para os arbustos, certas condições são essenciais para os seus contratos de vida. Ora, o magnetismo do sistema solar vos apoiará permanentemente, fornecendo essas condições com o intuito de ajudar no desenvolvimento do que convém que aconteça. Ao receber o implante neutralizador, você converte-se num arbusto milagroso. De repente, a luz solar direta já não a magoa, embora continue a preferir a sombra, já que não receia a luz solar. Nas alturas em que tinha de ir devagar, tem agora a capacidade para se adiantar aos outros arbustos, encolhidos em período de hibernação. Isso, para os humanos, significa o seguinte: os moldes magnéticos estão com vocês durante toda a sua vida,
da mesma forma que o seu rosto. Você pode continuar a consultar a meteorologia e seguir o conselho do magnetismo. Contudo, o implante lhe dá a possibilidade de evitar os atributos que antigamente a faziam ir mais devagar. Por acaso passaria a ser capaz de fazer planos complexos ou a viajar nos dias em que sua carta natal indicava que isso seria imprudente? A resposta é sim. Sinta a liberdade de viajar quando em ocasiões anteriores isso não seria uma boa ideia. Nas alturas em que costumava sentir-se introspectiva, talvez agora se sinta com vontade de sair. Estas são as mudanças possíveis quando se dispõe do controle do molde magnético através do implante. Agora, isto é importante. Uma situação planetária com a retrogradação de um planeta afeta globalmente. Embora você, pessoalmente, já não tenha o mesmo tipo de cuidados nesta altura, quem o rodeia continuará a ter. Portanto, se decidir criar uma associação ou efetuar um negócio, sirva-se desse conselho. Embora você, pessoalmente, se sinta perfeitamente bem, esse tipo de ação exige a intervenção de outras pessoas. Como consequência, talvez seja melhor ir mais devagar nesta altura e dar importância ao alinhamento daqueles que o rodeiam, pois eles continuam a ser afetados. A única exceção seria um negócio ou associação com outro ser que também tivesse um implante, o que seria algo maravilhoso. Pergunta C. Se através do implante neutralizador se evita a matriz e assim se dispensa a carta, que sistema astrológico poderia ocupar o lugar do sistema atual? Há alguma sugestão quanto à direção que isto tomaria e as mudanças de aplicação necessárias para fazer? Como professora de astrologia, gostava de começar a trabalhar esta informação com os meus estudantes mais dedicados. Sinto grande vontade de fazer o que é correto, por mim mesma e pela ciência da qual tanto gosto. Pergunta feita por Martha Ramsey, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Resposta de Cryon. É importante que não rejeite o seu conhecimento astrológico pessoal, pois, tal como foi dito, mesmo dispondo do implante neutralizador, este conhecimento é um guia extraordinário para o seu período de vida. A astrologia lhe dá excelentes indicações sobre do que poderão vir a fazer aqueles que a rodeiam. Uma informação fundamental para quem deseja saber quais os melhores momentos para ajudar e curar os outros. Descubra quais são as mudanças e mantenha-se dentro do sistema, pois ele continuará a ser útil durante o seu período de vida no planeta, tal como a sua matemática, universalmente corrigida. No entanto, você levantou uma questão maravilhosamente perspicaz, pelo que vou referir um aspecto sobre o qual ainda não falei. Esta galáxia também é muito magnética e, como já sabem, existem forças que controlam o sistema solar e o planeta em relação ao centro da galáxia. Assim sendo, não seria razoável que também existisse uma carta astrológica galáctica? Se tivessem tido conhecimento destas coisas há anos atrás, teriam podido prever facilmente a nova era, na qual se encontram atualmente. Além disto, também teriam conseguido ver, nesta carta astrológica galáctica, que o sistema solar está entrando em zonas onde nunca esteve anteriormente. E o que é que nos espera? Você pode perguntar. A minha resposta é dirigida aos que se sentem preocupados com esta nova zona e àqueles que se preocupam com os novos vizinhos. Cuidem do seu espírito individual e todo o resto se encaixará no lugar certo. Há um potencial para o medo nesses temas. Acontecerão mudanças, mas o seu lugar neste planeta é um direito de nascimento e é honrado por Deus. Iniciem a investigação e o estudo da astrologia galáctica. Serão vocês os pioneiros. Pergunta D.
Em que consistia o programa de 3 anos no Templo de Renovação e Rejuvenescimento? Tema abordado no livro número 2 de Cryon. Havia algum aspecto deste programa que dispensasse a tecnologia usada no templo e pudesse ser aplicado presentemente? Por que levava 3 anos? O cumprimento deste programa exigia visitas periódicas ao templo ou tudo era feito numa grande intervenção no final do programa? Pergunta feita por Greg Enka, de Akron, Nova York, Estados Unidos. Resposta de Cryon. O verdadeiro programa durava menos de um dia. O resultado do programa é que duravam apenas 3 anos. Depois disso, era necessário efetuar uma nova visita. Embora, atualmente, disponham de tecnologia mais do que suficiente para operar um templo como aquele, o mesmo não se passa com o conhecimento da biologia. É possível que vocês levem algum tempo antes de se decidirem a construir um templo do rejuvenescimento como este. Mas existem outras possibilidades de rejuvenescimento mais avançadas que fazem com que este tipo de templo vos pareça um dinossauro. Meus queridos, juntamente com a informação que vos foi dada sobre este assunto, há uma grande quantidade de informação oculta. A primeira pergunta que todos colocam é: por que os humanos necessitam de rejuvenescimento? Os seus corpos estão concebidos para se auto-rejuvenescerem. Por que é que a biologia não é suficientemente eficiente para rejuvenescer 100% do que se perde? Qual é o processo? A verdadeira resposta é espiritual. Nesta energia cósmica, a sua biologia é defeituosa e, por isso, cria a morte. Não foi concebida realmente desta maneira, mas tornou-se assim com o decorrer do tempo, permitindo o atributo do nascimento, morte, que chegou a ser o importante motor do karma, ao permitir que elevassem a vibração do planeta. Muito antes de qualquer humano, de qualquer espécie, pôr os pés nesse planeta, a taxa de energia biológica era inferior a 100%, o que significa que toda a biologia estava destinada a durar pouco tempo, para em seguida ser renovada com a reencarnação. A resposta científica pode surpreendê-los, pois a máquina do corpo reage ao quociente de energia cósmica. Como essa energia se reduziu ao longo dos éons de tempo no seu universo, esses mecanismos internos tornaram-se menos eficientes, ou seja, com menos energia presente. Portanto, não é por acaso que este planeta e a sua biologia tenham sido implementados numa altura em que este quociente de energia era baixo. Se assim não fosse, todos viveriam eternamente e o trabalho kármico, que é inerente a todos os seres humanos deste planeta, jamais teriam condições para ser realizado. Mas agora aqui está a notícia excitante. Sempre existiram as ferramentas para dar à vossa biologia individual este empurrão extra de 10% que permite um verdadeiro rejuvenescimento. Trata-se do total rejuvenescimento do corpo interno, no qual a biologia é capaz de se manter, apesar das perdas derivadas das atribulações da vida humana. Nos tempos da Atlântida e da Lemúria, o empurrão fazia-se através do magnetismo. Aqueles que viveram naquele tempo compreendiam o magnetismo da Terra e do corpo humano. Eram capazes de dar à biologia uma sintonização exterior que permitia a estrutura magnética do DNA, situada em redor da biológica, operar em pleno potencial sem se deteriorar durante pelo menos 3 anos. E, durante esse período, o sistema imunológico era eficaz a 100%. À medida que o magnetismo do DNA voltava lentamente a refletir o quociente de energia cósmica, o processo de envelhecimento ressurgia. Então,
voltava a ser necessário revisitar o templo. Esta ciência de cura era muito ritualizada e só se administrava a quem se encontrava próximo do poder. No entanto, e como já foi canalizado anteriormente, esta cultura também utilizou mal o seu conhecimento. E, embora alguns membros da elite tivessem levado vidas excepcionalmente longas, nem todos chegaram a utilizar a máquina devido às lutas políticas pelo poder. A sua cultura afundou, arruinou-se dramaticamente. O que devem registrar é que a canalização feita sobre o templo tinha o propósito de vos fazer compreender o que está ocorrendo atualmente no seu sistema interno. A informação para a sua área da saúde é a seguinte: vocês têm a capacidade de produzir pelo menos 3 formas de alcançar um rejuvenescimento total e completo para os humanos atuais. Uma é magnética, outra é biológica e uma terceira é espiritual. Por acaso vos surpreende encontrar-se de novo com a tríade físico-biológico-mental, ou seja, espiritual? Número 1. O método magnético refere-se ao templo do rejuvenescimento, tal como foi canalizado no livro número 2 de Cryon. A ciência atual permite-vos criar este templo com uma fração do seu tamanho original, se assim o desejarem. Quem trabalhou com esta informação já reconheceu este fato. Número 2. O método biológico está sendo descoberto agora, utiliza os medicamentos da essência da vida e causará uma grande controvérsia no seio da comunidade científica. Esta controvérsia girará em torno do fato de a informação desafiar aspectos muito básicos sobre o funcionamento do corpo humano a nível celular. Número 3. O método espiritual é a tecnologia da ascensão na qual muitos já trabalham diariamente. Esta informação é dada com amor, no momento em que desejamos que iniciem a nova era sobre a Terra. Como já dissemos no passado, desejamos que permaneçam e realizem o trabalho próprio de humanos iluminados. Todos aqueles que utilizarem estes métodos aumentarão finalmente a consciência do planeta, ajudando assim o conjunto. São celebrados pelo trabalho que realizam ao permanecerem aqui. Pergunta E. Ao criar o estado sem massa, conforme o livro 2 de Cryon, é suficiente mover somente os elétrons fora de sincronia com a nossa estrutura de tempo, ou também tem de se mover o núcleo? Pergunta feita por Greg Enka, de Akron, Nova York. Resposta de Cryon. Todos os componentes criam vibração. A mudança da vibração altera a distância entre os componentes. Tenho uma pergunta para você. O que acha que acontece aos seus sagrados cálculos geométricos quando tem um índice vibratório mais elevado? Continuam a ser os mesmos? Continuam corretas as ferramentas numéricas matemáticas que lhe oferecem soluções relativamente à distância? Ofereço-lhe estas perguntas com amor. É típico do trabalho de Cryon com os humanos receberem mais perguntas do que as que colocaram. Pergunta F. Existe a matéria negra no espaço? A nossa ciência está descobrindo que, a menos que exista algo assim, não se enquadram as informações relacionadas com a gravidade da matéria observada. Pergunta feita por Lee Carroll, em Del Mar, Califórnia, Estados Unidos. Resposta de Cryon. O que você chama matéria negra não é. Vejamos. Vocês já sabem como se relacionam a gravidade e a luz. O que não sabem são os atributos exatos da luz. Quando a luz é síncrona,
são capazes de vê-la com os seus olhos e de medir a sua luminosidade com os seus instrumentos. Isto ocorre quando todas as ondas se alinham umas com as outras de uma forma síncrona. Quando a luz é assíncrona, as ondas relacionam-se de tal forma que se anulam entre si. O que queremos dizer é o seguinte: há matéria comum possível de ser vista, que está totalmente oculta para vocês devido ao fato da luz que recebem dela ser assíncrona. Esse assincronismo é causado pela intensa gravidade que está próxima da matéria ou que se encontra no caminho que a luz percorre antes de chegar aos seus olhos. Tenho uma pergunta para você. Que papel tem a luz na sua própria biologia pessoal? Quando souber a resposta, ficará assombrado. Pergunta G. A densidade mede-se como sendo a massa por unidade de volume. Há uma densidade atômica que é a massa de prótons e nêutrons, em proporção com o volume que ocupam. Há uma densidade atômica que é a dos elétrons, que está em proporção com o volume que o átomo ocupa. A seguir, vem a densidade da matéria bruta. Quer dizer, um pedaço de ferro é mais denso do que um pedaço de madeira, o que significa que, se pesarem o mesmo, o ferro tem menos volume, é mais pequeno. Podem modificar-se os atributos da massa através das alterações destas proporções, usando apenas meios eletromagnéticos? Se assim for, o desejado estado sem massa é aquele em que o volume continua o mesmo, mas as partículas desaparecem por terem sido retiradas do sincronismo do tempo e, por conseguinte, a densidade se reduz a zero ou menos? Pergunta feita por Greg Enka, de Akron, Nova York, Estados Unidos. Resposta de Cryon. As medidas da densidade têm de mudar quando muda a vibração das partes. É o motor eletromagnético que cria uma mudança vibratória. A matemática relativa à densidade diz respeito aos níveis de vibração das partes, os quais mudam a estrutura do tempo. Portanto, é possível estar perante uma maçã cujas partes vibrem de um modo extremamente rápido. A velocidade da vibração cria uma mudança no tempo para a maçã, que passará a não estar totalmente no seu enquadramento temporal. A massa dela não estará, portanto, em relação com a massa de uma maçã comum, pelo que pode pesar tanto como uma mosca. Se mantiver esta maçã diante de você por um prolongado período de tempo, descobrirá que envelhece muito mais lentamente do que uma maçã normal. Inclusive, poderia viver mais que você que está olhando para ela. No mundo atômico, o espaço entre as partículas é enorme. Quem trabalha neste campo já sabe que a maior parte da matéria é, na realidade, espaço entre os seus componentes. Consequentemente, é possível ter um índice vibratório extremamente rápido, no qual tenhamos ajustado a distância entre as partículas, enquanto as verdadeiras dimensões físicas do objeto continuam as mesmas. Dentro dos componentes atômicos, existe uma tremenda possibilidade de variação, em vez de ser o objeto a mudar a sua forma. Esta é a condição sem massa da qual temos falado. Tenho ainda outra questão para você. O que aconteceu com a estrutura do tempo do indivíduo daquele grande quebra-cabeças teórico apresentado pelo seu cientista Einstein? Refiro-me ao viajante espacial que viajava afastando-se da Terra a uma velocidade próxima à velocidade da luz. O que acham que estava acontecendo-lhe atomicamente? Muitos acreditam que ele estava aumentando de tamanho, mas eu vos digo que isto é só um aumento na distância entre as partículas da matéria. Permita-me que acrescente algo a este quebra-cabeças. Na sua opinião,
Quanto ele pesava enquanto viajava com tanta rapidez? Pergunta H. Se entendi bem, o perigo biológico do estado sem massa decorre da ionização dos átomos próximos? Se é assim, o estado sem massa tem a capacidade para ionizar materiais biológicos normais, como moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, podendo assim ionizar o ar ou a água? Pergunta feita por Greg Enka, de Akron, Nova York, Estados Unidos. Resposta por Cryon. Já lhe dei a seguinte pista. Para um objeto situado numa estrutura de tempo diferente da sua, os átomos diretamente implicados nas estruturas de tempo têm um número diferente de elétrons. Efetivamente, a biologia desta área ficaria destruída. Pergunta-me agora sobre um tema já conhecido pelos humanos? Assim, qualquer tipo de material que se encontre num ponto onde uma estrutura de tempo se encontra com outra será afetado. Aos átomos não lhes interessa qual tipo de moléculas que se configuram. Todos reagem da mesma maneira. No entanto, o perigo para os ocupantes de um veículo sem massa impulsionado está dentro dos mecanismos do próprio motor que criam uma situação que danificaria muito a biologia. Como consequência, a proteção é muito importante para quem viaja nestas condições. Pergunta I. O que quer dizer com já conhecido pelos humanos? Pergunta feita por Lee Carroll, Del Mar, Califórnia, Estados Unidos. Resposta de Cryon. Em todas as perguntas que me fizeram sobre magnetismo e estados sem massa, nunca me perguntaram nada sobre o que ocorreu no seu ano de 1943. Tentaram criar um estado sem massa com uma equipe grosseira e com muito pouca compreensão do que estavam fazendo. No processo, chegaram a criar efetivamente uma condição instável sem massa durante uns momentos. Mas a instabilidade criou uma situação na qual, em vez de alcançarem um verdadeiro estado sem massa, obtiveram outra coisa. No que obtiveram, a estrutura do tempo mudou, mas as partículas dentro da esfera do tempo que mudava não possuía a alta sincronia necessária para um objeto sem massa. O resultado foi uma deslocação da distância do objeto em vez de um verdadeiro estado sem massa. De fato, os humanos envolvidos e a sua biologia ficaram gravemente danificados. Esta experiência foi feita num ambiente de desespero e o objeto era defeituoso. Os matemáticos tinham dito que existia uma hipótese de invisibilidade e esse era o seu objetivo. Mais uma vez, isso deveu-se a não compreenderem que alterar a distância entre as partículas não significa necessariamente a mudança espetacular do tamanho geral ou que possa até desaparecer. Embora isso possa parecer um paradoxo, os mecanismos internos do comportamento da pequena partícula justificam o que eu digo. A mudança é mensurável, mas muito pequena, como aquela que pode acontecer no caso do calor e do frio. Acreditaram que o objeto desapareceria apenas porque conseguiram simular um desaparecimento no laboratório com objetos mais pequenos. Contudo, como esta experiência não foi consistente, voltaram a sentir-se desesperados ao tentarem com um objeto maior. O desaparecimento foi uma ilusão e deveu-se a um afastamento das partículas, em vez de um afastamento do local. Eis a questão que coloco. Visto que o objeto foi transportado em vez de desaparecido, isto não vos dá uma pista sobre viagens de longo percurso, mediante o uso do magnetismo
E do índice vibratório da matéria? Apenas um humano na Terra conseguiu um verdadeiro estado sem massa. Mesmo assim, a coisa decorreu de uma forma grosseira, só durou alguns momentos e não teve continuidade. Pergunta J. Quem foi esse humano? Pergunta feita por Lee Carroll, em Del Mar, Califórnia, Estados Unidos. Resposta de Cryon. O inventor da corrente elétrica multifásica, nascido no país a que agora chamam Iugoslávia. Cryon. Pelo escritor Lee Carroll. O que segue é a canalização da reunião de março de 1995 em Sedona, Arizona, onde Cryon começa a falar de ciência e matemática. Fico nervoso cada vez que isso acontece. Sou um homem de negócios e quando recebo cartas nas quais me fazem perguntas sobre a física das partículas, só me apetece esconder-me dentro de um armário, pois não entendo nada do assunto. O meu conhecimento sobre o comportamento das pequenas partículas limita-se aos das minhas meias soquete quando caminho na praia. O título A Surpresa de Sedona foi escolhido porque Cryon decidiu falar de muitos princípios científicos que muitos apreciamos, mas que, segundo ele, estão errados. Engoli em seco, consciente da grande quantidade de correspondência que iria receber por causa disso. Felizmente, antes deste livro ser publicado, alguns matemáticos com conhecimentos suficientes fizeram uma grande quantidade de trabalho comentando o que Cryon disse. Parte deste trabalho será apresentado a seguir. Antes da transcrição, incluo uma carta de Helena Johnson, recebida em maio, enquanto estou escrevendo este livro. Esta carta exemplifica alguns milagres da sincronia que o Espírito trouxe a muitos dos que acabaram por assistir a um seminário de Cryon, tal como este que se realizou em Sedona, ao qual cerca de 200 pessoas assistiram, provenientes dos 7 ou 8 estados vizinhos e de 4 países estrangeiros. Isto é confirmado pelas mãos que se levantaram em resposta a uma pergunta feita à assistência. Helena tinha a sua própria história extraordinária, a qual incluo antes da transcrição de Sedona. 18 de maio de 1995. Queridos Jan e Lee, o meu nome é Helena e desejo expressar o meu reconhecimento por vocês e pelo trabalho que fazem para trazer Cryon. Eis a minha história. Desde novembro, aproximadamente, que senti a urgência em ir ao Arizona. Em janeiro de 1995, essa urgência se avivou mais e sabia que Sedona seria um bom lugar para começar. Para ser breve, isto representou uma completa alteração na minha vida. Deveria deixar o meu trabalho? Deveria me mudar? Devia tirar umas férias? Devia. No trabalho pedi e obtive uma autorização para me ausentar 2 meses e escolhi um dia para partir, que acabou por ser 15 de março. Cheguei a Sedona no dia 17 de março, sabendo que dispunha de um lugar onde ficar durante os 10 dias seguintes. No sábado, 18 de março, acordei muito agitada, perguntando a mim mesma qual a razão por que eu estava aqui, achando-me louca por ter empreendido esta viagem e muito mais coisas. Ao atribuir culpa do meu estado emocional à energia existente em Sedona, iniciei uma viagem a Jerome, alguns quilômetros para leste, para me afastar dos vórtices e para me reagrupar. E assim fiz. Decidi que, apesar de tudo, a vida estava bem, que talvez fosse bom acabar de ler o meu livro de Cryon e fazer um piquenique no alto do aeroporto. Regressei de carro a Sedona, arranjei o piquenique e me dirigi para a ponta do aeroporto, quando de repente vi uma caixa branca com letras brilhantes e uma seta que dizia Cryon. Eu estava pensando em seguir este caminho, precisamente, e pensei, que estranho, estou aqui disposta a ler o meu livro e afinal deparo-me com um cartaz de Cryon. O caso é que parei no local para tirar uma foto. Continuei o meu caminho à procura de cartazes que me indicassem onde estava o alto do aeroporto e então vi outra caixa que dizia em letras brilhantes Cryon e um monte de carros estacionados na beira da estrada. Então disse em voz alta: bom,
Universo, o que está se passando aqui? Pensei comigo, se é aqui que se supõe que devo estar, então certamente haverá algum lugar para eu estacionar. E havia. Me dirigi à porta lateral, me perguntando o que estava se passando. Falei com uma mulher, perguntei e ela me disse: Lee Carroll está aqui para dar uma palestra de perguntas e respostas e a seguir, às 7 da tarde, haverá uma sessão de canalização direta com Cryon. A minha mente explodiu e ela ainda acrescentou: Ele só começou há 5 minutos. Você chegou a tempo. Perguntei-lhe quanto custava. $50, me respondeu. Eu só tinha precisamente $50, os quais lhe entreguei enquanto desatava-me a rir e a chorar e contava a minha história. Ela me disse que eu já tinha concordado previamente em me encontrar ali e que assim era exatamente como deveria ser, ou algo parecido. Naquela tarde houve outras 2 mulheres que contaram histórias nas quais falaram de confiança e fé, e todos partilhamos as nossas histórias. Esse foi o dia mais impactante da minha vida, devido aos acontecimentos ocorridos, e quero expressar a ambos o meu agradecimento por ter partilhado e trabalhado com Cryon. Helena Johnson, Gresham, Oregon, Estados Unidos. B. A surpresa de Sedona. Canalização direta, Sedona, Arizona, março de 1995. Esta canalização direta foi editada com palavras e pensamentos adicionais, de modo que permita uma clareza maior e uma melhor compreensão do texto escrito. Saudações, meus queridos amigos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A pausa efetuada antes dessa saudação foi exclusivamente para você, meu sócio, pois você sabe que me custa esperar para começar a falar para os que se encontram na sua frente. Oh, meus queridos, alguns sentam-se aqui com tanta incredulidade e, apesar disso, honramos e amamos todos vocês. É difícil conceberem que possa haver uma coisa assim como essas. Mensagens vindas do outro lado do véu, mensagens de Deus. A dualidade é forte entre vocês e vos impede de ver o eu Deus que cada um tem dentro de si. Se assim não fosse, e como compreenderão, a comunicação seria instantânea e então não precisariam canalização desafiadora desta noite. Já dissemos isto muitas vezes e voltamos a dizer. Enquanto se acostumam à voz do meu sócio que vos fala, enquanto se habituam ao poder diante de vocês representado pela terceira linguagem. Enchemos esta sala não só com amor, mas também com entidades do grupo Cryon, que podem estar juntos de vocês, na periferia da sala, ao fundo e na sua frente, e que vos envolvem nos seus braços dizendo: ó, meu querido, conhecemos você pelo teu nome. O encontro, previamente marcado para estarem aqui, é absoluto. Trata-se de algo evidente para alguns, embora para outros seja menos evidente. Cada um dos presentes tem um encontro previamente marcado para estar aqui sentado e ouvir as palavras do Espírito e receber a energia do amor desde a fonte central. E a razão pela qual se sentiram motivados para virem receber esta energia decorre de ser a energia do lar. Ressoam com ela, vocês a desejam e a recordam. Assim é com grande honra que vos digo que esta noite a sala está cheia de um potencial para transformar a vida. Esta é, naturalmente, a razão pela qual estão aqui. Pode parecer estranho que o mestre magnético venha aqui para curar os seus corações e oferecer informação sobre o amor. Mas esta é a função da energia de Cryon para este planeta. Outros se aproximarão com uma informação mais específica sobre a linhagem, a história e os acontecimentos futuros. Mas Cryon está presente para aumentar o seu conhecimento e, desde a grande fonte central, vos convidar a participar na sensação daquilo que é suposto ser uma peça de Deus. O que vai se seguir agora, meus queridos,
são discussões sobre o universo. Sobre do vórtice energético de Sedona. Antes de continuar, porém, desejamos dizer algumas coisas sobre esta zona, Sedona, Arizona, pois há muitos que, por não viverem aqui, podem estar interessados. Alguns dos presentes estão totalmente conscientes do que está prestes a ser transmitido, pois estão no meio de um vórtice. Atenção! Um vórtice não é um portal. Os portais da nova energia e da nova era estão estabelecidos e são estáticos, o que significa que não se moverão. Estão sendo construídos e preparados nos locais que já referimos e servirão como portais de comunicação entre vocês e o resto da galáxia. São, de fato, como as bibliotecas do planeta. Não é o caso deste local, pois aqui é um vórtice. Trata-se de um local parecido com o que, na sua meteorologia, poderia ser um movimento em rotação espiral ou como um redemoinho. Isto é, há uma enorme quantidade de energia em movimento, movendo-se no sentido dos ponteiros do relógio, e é onde estão esta noite. Talvez lhes interesse saber que há um vórtice irmão num país a que chamam Peru, sobre o grande lago do Planalto que ali existe. Está relacionado com este e gira num movimento contrário ao dos ponteiros do relógio. Enquanto estão aqui, imaginando a água que gira no redemoinho, as rochas que se encontram dentro do seu vórtice acumulam energia, pois interferem com o movimento da água. Assim, se produz um aumento de energia na volta das rochas, tal como se criam redemoinhos e correntes à volta das pedras situadas numa corrente que flua agitadamente. O vórtice onde estão neste momento não é novo, meus queridos, e não deveriam confundi-lo nem considerá-lo como fazendo parte da nova era, pois os que viveram nesta zona há 1000 anos conheceram as mesmas anomalias energéticas que vocês experimentam hoje. Se procurarem nos seus escritos, nas suas pinturas e desenhos, eles confirmarão que assim é, pois sucedeu-lhes o mesmo tipo de fenômenos interdimensionais que presentemente vos acontecem, de tal forma que nada disto é novo, embora continue a ser sentido. À medida que a energia gira e aumenta contra as rochas, estas se transformam, pois ficam polarizadas com a energia que absorvem. Como isto foi bem documentado através das épocas, vocês dispõem de informação específica, proveniente de muitas fontes, sobre das especificidades de cada grande rocha. Estas polarizações das rochas correspondem, muitas vezes, aos sentimentos positivos e negativos dos homens e das mulheres. Diferentes sentimentos para diferentes locais, dependendo do tamanho da rocha e da grande força do vórtice. Isto é algo que talvez não estejam conscientes, pois os diferentes tamanhos das rochas, as arestas que recebem a energia e as arestas que estão do lado contrário do ponto de recepção, contêm grandes quantidades diferentes de energia. A sua forma de sentir depende do lado em que se encontram. Assim, há muitos fatores que intervêm nessa energia, uma vez que se trata de um movimento giratório. Já falamos sobre o efeito que isso exerce sobre os seres humanos. Aqueles que vêm aqui e ficam por pouco tempo sentem-se revigorados, pois a energia aqui está sempre em movimento, o que não é típico da forma como a energia opera no resto do planeta. A energia deste vórtice tem um olho similar ao olho de um furacão, isto é, uma zona neutral situada no centro. Os humanos que vivem aqui sabem perfeitamente que, da mesma forma que é revigorante tomar uma ducha, não é propriamente correto permanecer toda a vida debaixo da ducha. Assim, o vórtice tem um forte efeito sobre os humanos. Esta não é a melhor zona para assumir grandes compromissos. Muitos já se perceberam que nesta área são muitos mais os que vivem sozinhos do que em parceria.
Quem vive na zona neutra, no olho do vórtice, não se sente afetado por este atributo, mas esse olho move-se muito ligeiramente para o noroeste devido às alterações que efetuam na rede. Isto não deveria interferir na forma como se sentem, pois aqueles que vivem aqui já se habituaram. A sua natureza humana acostumou-se. Falamos agora do efeito sobre o plano interdimensional. Tal como será confirmado pelos desenhos dos antigos, esta zona está cheia de viajantes. Embora talvez não sejam do tipo da nova era, como vocês esperariam. O local do olho é um convite para a visita, pois o campo magnético é débil ali, é mais fraco, e em consequência proporciona uma quantidade maior de viagens interdimensionais, com o viajante sendo capaz de entrar no vórtice através do olho. Em certas ocasiões, estas entidades são avistadas como naves. Vocês julgam que, devido ao seu tamanho, são naves. Na verdade, porém, têm apenas o tamanho que têm, sendo visíveis somente no espectro a que vocês são sensíveis. Como por vezes têm a impressão que estes seres desaparecem magicamente para dentro da Terra. Há quem tenha uma crença errada de que essas naves aterrissaram e enterraram-se no solo. Mas o que realmente vem são as chegadas e as saídas de uma entidade interdimensional que visita a energia interna da Terra através de uma das poucas áreas neutras do vórtice. Há muita atividade nesta área, mas uma boa parte delas vocês não compreendem, pois trata-se de visitantes que, embora admitidos, não compartilham os seus atributos de tempo e as suas lições. Por conseguinte, continuarão a mostrar-se muito esquivos, tímidos. Talvez estejam interessados em saber o seguinte: temos dito que, na nova era, se encontrarão com novos vizinhos. Alguns têm a sensação de que este será o lugar onde se dará o encontro. Ainda que seja decepcionante para muitos, dizemos que, neste momento, este não é o melhor lugar para ele ocorrer. De fato, devido às imensas idas e vindas que têm vindo a ocorrer durante éons de tempo, é pouco provável que tal encontro aconteça no lugar onde a energia é tão intensa como neste local. De momento, o melhor lugar para isto ocorrer é no país a que chamam México. Isso pode ser alterado e é muito possível que o seja nos próximos 8 anos. Mas nada disto é novo para quem tem vivido aqui, pois estão muito conscientes das energias que giram à sua volta, as quais revigoram os humanos que chegam de visita. Gostaríamos agora de falar sobre temas universais. Estávamos esperando para o fazer nesta nova energia, no olho do vórtice. A informação que agora canalizo através do meu sócio refere-se à ciência. Esperamos até este momento por uma série de razões. Confiávamos, querido sócio, que aceitasse o convite para vir aqui e, como assim aconteceu, os honramos por se encontrar no lugar doce, no lugar certo, no momento certo. A advertência que agora lhe fazemos é que transcreva todas estas palavras para a publicação, pois quando falamos do agora, outros irão lê-las. Talvez diga: como é que outros podem estar lendo estas palavras? Estão sendo canalizadas esta noite verbalmente e a tradução e a transcrição nem sequer estão prontas. De fato, nem sequer ainda nos deu a informação. A isto respondemos que no agora não há futuro nem passado. É um tempo universal e é esta a forma como as coisas são. O passado e o futuro é algo que vocês mesmos criam. Há quem deseje ler estas palavras neste preciso momento, inclusive enquanto estão sendo pronunciadas. Talvez pareça confuso, mas logo ficará mais claro à medida que o tempo for passando. Quem estiver lendo isto terá uma melhor compreensão da ironia do tempo do que vocês, que estão aqui ouvindo o que está sendo dito. A maior ironia de todos os atributos do seu enquadramento temporal é a forma como vocês se percebem a vocês mesmos. O tempo universal é muito diferente do seu. Quando dizemos a forma como as coisas são,
significa que representamos a normalidade do funcionamento do universo. Isso significa, meus caros, que os atributos do tempo da sua Terra não são o normal. De fato, são diferentes de todo o resto. Vocês, porém, tendem a considerar como normais os atributos do tempo da sua Terra e, no contexto da sua investigação em busca de respostas, tratam de nos envolver na sua ilusão de normalidade. Isso seria como pássaros dentro da gaiola, tratando de compreender como a sua gaiola se aplica a todo o resto que vem à sua volta, convencidos de que todos os pássaros vivem em gaiolas, levando uma forma de vida que é normal a todos os pássaros existentes de todo lado. Assim, compreendam como isso interfere na descoberta da forma como realmente funcionam as coisas. O que se apresenta a seguir será oferecido muito básico e simplesmente para todos poderem compreender. Vocês são luz pura, e a luz é pura ciência. Consequentemente, compreendem tudo a nível celular. Uma vez que algumas destas verdades estimularão a sua informação celular, alguns dirão: sim, lembro-me disto. Outros, por não estarem ainda preparados para redescobrir o que sabem, se sentirão incomodados. Abordaremos primeiro a sua visão do cosmos, pois tal cosmologia está a converter-se presentemente na sua ciência. Ao passo que, num passado recente e durante toda a sua história de humanismo, isto não tenha sido mais do que uma teoria, começam agora a ser capazes de observar verdadeira e diretamente tal funcionamento. Chegou o momento de vos iluminar no que diz respeito ao que vem. O Big Bang. Vamos então a um ponto no tempo situado há 300 anos, ao país a que chamam Itália, onde um grande cientista se encontra fechado numa prisão. 300 anos não são assim tanto tempo. No entanto, esse cientista está preso porque teve a audácia de afirmar que a Terra gira à volta do Sol. Falamos do vosso Galileu, que publicou documentos nos quais se declara de acordo com Copérnico. Concordou com o fato de que os cálculos matemáticos não indicavam que o universo girava à volta do seu planeta. Naqueles tempos, meus queridos, havia uma interessante tríade energética. Esta tríade era formada pelo governo, pela religião e pela ciência, combinados numa só coisa. Havia uma razão para que assim fosse, pois a intuição humana assim o determinou. Tal situação fazia sentido para a época, mas, ao considerar esta história, damos-nos conta de que não servia convenientemente aos humanos. A razão pela qual foi intuitivo e parecia ser correto decorre do fato de tal situação ser similar à forma utilizada na Atlântida e Lemúria, um dos períodos mais científicos que vocês jamais experimentaram. O governo, a religião e a ciência formavam então uma só entidade. Os governantes também eram sacerdotes e os sacerdotes eram igualmente cientistas. Nem imaginam como o Espírito deseja que voltem a formar o mesmo triunvirato para que vos possa servir nesta nova era de sabedoria. No entanto, foram prudentes quando separaram as três partes, pois a energia não apoiava a sabedoria necessária para as combinar com eficiência. Mas a situação evoluiu de tal forma que o cientista não tardou a ser libertado, pois os cálculos diziam a verdade, ainda que os sacerdotes não desejassem admiti-lo. Devem respeitar este homem, pois boa parte do que ele disse continua a ser um conhecimento que ainda usam, e que obrigou os sacerdotes finalmente a alterar a sua crença para apoiar a prova fornecida pelos números e pelas observações. Contudo, fizeram-no muito lentamente. Atualmente acontece mais ou menos o mesmo, e é disso que falarei a seguir. Enquanto estão vivendo aqui, nesta era moderna, parece-vos que os cientistas estão convencidos de que toda a matéria que vem no universo, a Terra, o Sistema Solar, a galáxia e todas as outras galáxias até onde consegue observar, surgiram a partir de um único acontecimento expansivo, ao qual chamaram de o Big Bang. Trata-se, na verdade, de uma premissa científica ilógica, ainda que, metaforicamente,
tenha o mesmo tipo de significado que teve o episódio do Galileu para aqueles que viveram há 300 anos, pois promoveu um sentimento de unicidade com Deus, fazendo com que a Terra se tornasse o fulcro, o ponto de apoio de tudo o que viam. A verdade, porém, é a seguinte, e ao dizer estas coisas, os olhos girarão nas órbitas dos cientistas, tal como giraram nas órbitas dos sacerdotes que antes se autoconsideravam cientistas. Quando investigam o universo que vos rodeia, senhores cientistas, que outro acontecimento encontram que tenha ocorrido apenas uma vez? A resposta é que as suas observações indicarão não existir nenhum outro evento que encaixe nesta premissa. Aliás, observam precisamente o contrário. Uma enormidade de acontecimentos espantosos, de muitíssimos tipos, acontecendo à sua volta. E, através das observações, descobrem, inclusive, mais diversidade do que tinham imaginado. Assim sendo, o que é que vos leva a concluir que houve apenas um único acontecimento criativo expansivo, quando apontam os seus instrumentos para os confins do que conseguem observar? Por acaso eles indicam que tudo tem a mesma idade? Assim deveria ser, para indicar um único momento de criação. Ainda que considerem o paradoxo do relógio, é claro que não deveriam encontrar objetos longínquos mais jovens do que o seu próprio planeta. No entanto, encontram. Por acaso verificam que o universo se encontra disperso uniformemente à medida que viajam e se afastam de um ponto, uma fonte? Assim deveria ser para apoiar a ideia de um acontecimento criativo único. Mas, como muito bem sabem, não é isso que se passa. Quanto mais potentes são os instrumentos, tanto mais claro se mostra esta mentira, se estivessem dispostos a admiti-la. Observam grandes zonas vazias, outras com matéria, galáxias aglomeradas em conjunto. Nem sequer há dispersão e rastros que indiquem a fonte consistente de um só acontecimento criativo. Chegou a hora de começarem a pensar numa nova teoria, para ver como resiste ao que estão observando com novos olhos científicos. A verdade é que houve muitos acontecimentos expansivos, espaçados ao longo de uma enorme quantidade de tempo. A verdade é que o seu planeta se encontra entre um dos muitos acontecimentos criativos que se sobrepuseram, alguns dos quais aconteceram antes do seu. Ganhariam se examinassem o que os provoca para que, quando acontecer o próximo, não se sintam tão chocados. O processo criativo da matéria é determinado pela mais pura lógica e pelas matemáticas físicas. Isto será um tema de grande debate, já que, uma vez mais, agitará os alicerces dos sacerdotes que insistem de que houve apenas uma criação. Como podem limitar Deus desta maneira? Lembre-se que aqueles que nasceram apenas com um receptor de cor dirão: no universo existe apenas uma cor, e naturalmente é a cor de Deus. Limitados somente ao que creem estar vendo, tendem a impor esta verdade sobre todas as coisas que veem. Assim, alguns dos seus cientistas afirmam poder demonstrar que houve apenas um acontecimento, pois têm a sensação de que podem medir, ver, o resíduo desses acontecimentos à sua volta no espaço. Como podem estar seguros de não estarem medindo apenas o resíduo do seu próprio acontecimento local? Se a galáxia estivesse flutuando num recipiente de azeite e olhando para onde olhassem, só vissem azeite, seria de pressupor que todas as galáxias em todo lado também estavam boiando em azeite? Ou deixariam aberta a possibilidade de, para além dos seus sentidos medidores, haver galáxias flutuando noutras substâncias? Tal é a lógica das suas conclusões. A transmissão da energia através da matéria planetária. Em seguida, desejamos fazer uma advertência relacionada com a experiência que está sendo feita no seu planeta e que se relaciona com a especialidade de Cryon. Alguns dos seus governos estão experimentando a transmissão da energia através da Terra do planeta. Explicarei um pouco melhor.
Imaginem um tubo cheio de água com 8 km de comprimento e um diâmetro de 1 polegada. Suponham que, por uma das extremidades do tubo, se injeta rapidamente uma certa quantidade de água. Instantaneamente sai, pela outra extremidade do tubo, a mesma quantidade de água, uma vez que o tubo já estava cheio. Com isto, não se transmitiu instantaneamente a água injetada ao longo dos 8 km do tubo, somente se empurrou a água já existente a uma curta distância, fazendo com que a mesma quantidade se derramasse no outro extremo. Através de éons de tempo, o seu planeta esteve captando energia estática. Definimos energia estática como aquela que se armazena e está preparada para se converter em energia ativa, através da fricção com a atmosfera e daquilo a que chamam vento solar. A matéria planetária está cheia de eletricidade estática. Observam os seus resultados quando uma tempestade ataca violentamente a Terra e desloca a eletricidade, causando faíscas gigantescas a que chamam raios, tanto acima como abaixo do fenômeno meteorológico. Na sua terminologia eletrônica, este sistema de armazenamento de energia estática da Terra corresponde ao que chamaram condensador de capacidade elétrica. Em consequência, e no âmbito desta sessão de ensinamento, podem considerar o planeta como um gigantesco condensador eletrônico, cheio de eletricidade armazenada. Um dos seus cientistas, há apenas 100 anos, demonstrou a viabilidade da aparente transmissão de energia através da matéria planetária. Ao fazê-lo, aproveitava a energia já armazenada na Terra, tal como no tubo de água. Ao injetar energia numa parte do planeta, ela parecia sair por um portal em algum outro lugar. Dava a sensação de que a energia tinha sido transmitida, mas, na verdade, apenas tinha sido deslocada. Um dos problemas matemáticos desta transmissão de energia resulta do fato de ser difícil saber por onde vai sair a energia quando é empurrada. Atualmente, a sua ciência trabalha neste processo, tendo descoberto que as ondas escalares são uma solução parcial para ajudar a dirigir a energia exatamente para onde se pretende que surja. Embora esta experiência escalar seja um elevado avanço tecnológico em todo o processo de transmissão de energia, a advertência é esta: as ondas escalares são extremamente perigosas, muito mais do que sabem. Pedimos especificamente àqueles que trabalham neste campo: vão mais devagar. Façam experiências com potência mais baixa. De outra forma, depressa descobrirão a relação entre o que estão fazendo e a tectônica de placas, o movimento das placas que suportam os continentes. Enquanto esta canalização é ouvida ou lida, já ocorreram movimentos desse tipo, causados por tais experiências. A informação seguinte irá espantá-los, mas mostra a interação entre o passado e o futuro. Meus queridos, o mapa do mundo do futuro, imaginado pelo humano atual a quem chamam Scalion, assim como as velhas visões aterradoras do passado, é o resultado direto da experimentação humana que utiliza as ondas escalares, e não o resultado de algum tipo de cenário espiritual dos tempos finais. Um pequeno parênteses. O Scalion que Cryon se refere trata-se de Gordon Michael Scalion. Em consulta no Google, trata-se de um norte-americano que recebeu uma visão em 1979. Trabalhava em eletrônica como consultor, é conhecido e respeitado internacionalmente, é professor de estudos da consciência e metafísica e visionário espiritual. Fecha parênteses. O resultado do Mirva, a rocha da morte que iria chocar-se contra o seu planeta, veja o livro 2 de Cryon, teria causado o extermínio total e não só uma diferença nos níveis da água dos oceanos. Nenhuma criatura viva teria sobrevivido a esse acontecimento. Tal como foi canalizado previamente, Mirva foi desativado, mas uma boa parte do que os índios Hopi viram, do que viu Nostradamus
e do que agora vê Scalion é um resultado direto das suas próprias manipulações científicas. Todas essas visões eram exatas e de qualidade, referentes a uma Terra com uns níveis de água muito diferentes daqueles que possui presentemente, com uma boa parte da população tendo de se mudar para o centro dos continentes para escapar ao avanço do mar sobre as costas. Meus queridos, estas visões são o resultado direto de uma alteração maciça da crosta terrestre, algo que pode acontecer facilmente se a energia for empurrada de uma forma específica, utilizando uma onda escalar. Por favor, deem-se tempo para compreender os fatores de ressonância do manto da Terra, antes de continuarem com as experiências. Todas essas visões são potenciais futuros para a Terra. Estou aqui não apenas para equilibrar as suas redes e facilitar a nova energia, mas também para desativar o Nirva e para vos advertir sobre o trabalho que estão empreendendo com as ondas escalares. No entanto, a minha visão para o seu futuro mostra algo bastante diferente das outras, pois continuo a dizer: graças ao seu trabalho, o planeta continuará o seu caminho até bem longe no futuro, com uma iluminação e vibração como nunca ouviram falar. O seu trabalho convidou-me para estar aqui. Graças à minha presença, vocês estão presentes esta noite. E assim, tenho a possibilidade de vos comunicar esta advertência. Graças a esta comunicação, haverá quem desperte e faça algo sobre o assunto. Por acaso começam a perceber de como têm vindo criar a própria ajuda de que necessitam? A minha visão sobre a humanidade futura é uma visão de paz. As notícias que trago sobre esta questão serão ouvidas de fato por aqueles que precisam de as ouvir. Terem vindo aqui esta noite transformou realmente o futuro do planeta. Todos são amados com muita ternura. Só foi possível transmitir estas notícias graças às suas ações. Faremos uma pausa nesse discurso científico para dizer novamente: a ciência é espírito. O amor que neste momento dirigimos para os seus corações é muito parecido com o que se passa com a energia do planeta. Não oferecemos mais do que podem conter, ainda que, sim, podem conter muito mais. Aqueles que desejam tomar os dons do Espírito serão humanos diferentes. Mas pedir a mudança é uma experiência assustadora, não é verdade? Esta é a razão por que vos respeitamos tanto. Falo para você pessoalmente enquanto ouve ou lê isto. Convido-o a enfrentar diretamente este medo, a observar como ele se dissipa e a convertê-lo na mais alta vibração que, através desta ação, será capaz de criar. Um dos presentes assim fará exatamente esta noite. Compreenda que a sua presença aqui tem um propósito muito específico. De fato, tudo o que lhe aconteceu até este momento centrou-se na energia que lhe está sendo transmitida neste momento. O propósito de Cryon é o amor. Procure a informação e observe o impacto que ela produz sobre o resto da sua vida. Empreenda a ação necessária para fazer com que assim seja. Converta-se num humano da nova era. Sobre os crop circles, os padrões nos campos de trigo e a base 12. Agora, gostaríamos de falar dos padrões nos campos de trigo. Aguardamos para falar brevemente sobre este assunto, sobre o do qual Cryon nunca se referiu em qualquer uma das canalizações anteriores. É dupla a razão por que esperamos. A primeira, necessitávamos da energia deste lugar e de todos os presentes para intensificar a informação. A segunda, desejávamos que estivessem aqui como de fato estão, aqueles que assumiram o estudo desses padrões como o trabalho da sua vida. A esses dizemos: sabemos quem vocês são. Temos vindo a respeitá-los observando o que têm feito, mas agora
desejamos aprofundar esse conhecimento diretamente. Aquilo a que chamam crop circles é o que nós chamamos padrões ou desenhos nos campos. Tais padrões e desenhos são feitos pelo espírito de forma indireta, pois são executados atualmente por aqueles que em breve conhecerão. Tudo faz parte da sua admissão a uma nova zona da galáxia. Esses padrões representam um código multifacetado. Todos são feitos de uma só vez, rapidamente, quase sempre ao amanhecer. Poderão saber que se trata realmente de um padrão real, porque o método utilizado não dobra o caule da planta, parte-o. Aqueles que fazem este trabalho designam-no como padrões de energia. Não é necessário qualquer tipo de nave ou veículo viajante para o executar, pois pode ser feito desde uma grande distância. O que acontece frequentemente. A verdadeira razão desta ocorrência é permitir que vocês aprendam a discernir um tipo de informação com o qual vão contatar no futuro, relativamente à comunicação. Imaginem o seguinte: digamos que alguns dos seus cientistas decidem fazer uma experiência. Para isso, colocam um transmissor no espaço, servindo-se do melhor equipamento eletrônico, e começam a enviar imagens para a Terra, esperando que vocês criem um processo para as receber. Se, com toda a sua sabedoria, decidirem que só precisam de uns quantos relógios eletrônicos para receber os sinais, não é preciso dizer que acabarão muito decepcionados, pois não conseguirão receber qualquer imagem usando relógios eletrônicos. Como compreenderão, ainda que utilizem um artefato eletrônico, esse não é o apropriado. O ideal seria que os cientistas lhes tivessem dados chaves capazes de fazer com que o método de recepção fosse adequado ao método de transmissão. Dessa forma, ficariam muito melhor equipados para captarem a informação transmitida. Ora, é assim, meus queridos, que estes novos, os quais um dia conhecerão, vos enviam as mensagens na área das matemáticas. O intuito é compreenderem o código universal da geometria, a fim de poderem montar o quebra-cabeças e estarem preparados para entrar em comunicação. Por que a geometria? A geometria é a matemática comum a todo o universo. A matemática inerente às formas é comum a todo tipo de computações e é absoluta. Portanto, é o método ideal para comunicar os princípios da ciência. Agora, novamente os olhos rolarão nas órbitas, por dizermos que o fenômeno dos padrões nos campos de trigo é algo muito similar a receber cartas de parentes. Alguns compreenderão totalmente o que estamos dizendo. Primeiro chegam as cartas e, em breve, chegarão os parentes. Quem pertencer a uma família numerosa compreenderá isto perfeitamente. Quem ignorar esses padrões experimentará uma revelação quando chegarem os parentes. Portanto, estes padrões são mensagens de símbolos e de matemática dos parentes que vos são enviados pessoalmente. É um processo muito parecido com aquele com que vocês afixam placas com imagens e símbolos nas naves espaciais que enviam para fora do sistema solar, na esperança que qualquer outra forma de vida os veja e compreenda. O mesmo acontece com os padrões nos campos de trigo. Produzem-se 3 reações perante o surgimento desses padrões. A primeira procede daqueles humanos que estão firmemente convencidos de que tais padrões só podem ter sido feitos pelos próprios humanos. Observam os desenhos e simplesmente continuam a viver como sempre, sem se impressionarem. A segunda reação é a mais perigosa, pois trata-se daqueles humanos que se irritam com o sucedido. Veem os padrões como um truque ou como uma fraude para a humanidade. Assim, dispõem-se a fazer os seus próprios padrões para, de algum modo, desacreditar a origem dos genuínos.
imitam e copiam com êxito os originais e logo se dirigem à humanidade para dizer: vem, os nossos são idênticos, portanto os originais são falsos. A lógica encerrada nesse raciocínio é insana. Eles dizem: como somos capazes de imitar os padrões, os originais também têm de ter sido feitos por outros humanos. Mas onde está a lógica da afirmação segundo a qual, se é possível copiar algo, isto significa que o original não é genuíno? Apesar de não ter qualquer sentido lógico, a generalidade dos humanos aceitou o argumento de braços abertos e concordou que assim deve ser. Afinal, quem é que está enganado aqui? O truque desse tipo de lógica não é novo. Ao longo da sua história, de fato, muitos tentaram desmentir a existência de Deus imitando os seus milagres. E logo disseram: somos capazes de simular esses milagres aparentes mediante a ilusão e, em consequência, os originais também são uma ilusão e, portanto, Deus não existe. Para encontrar um exemplo disso, consultem as Escrituras no livro do Êxodo. O terceiro grupo é composto por aqueles que compreendem que estão perante o início de um novo paradigma. São os que estão aqui esta noite e que honramos, pois são aqueles que pressupõem uma diferença para todo o planeta. É a eles que oferecemos a seguinte informação: meus queridos, todos esses padrões estão sendo apresentados para vos dar boa informação sobre o funcionamento do universo e daquilo que vai chegar ao planeta. O importante código que está sendo transmitido atualmente através dos sucessivos padrões é uma mensagem essencial relativa à sua matemática planetária. Com isto, repetimos o que já dissemos. O que poderá revirar os olhos dos grandes cientistas, aqueles que vocês mesmos decidiram que eram a autoridade? Toda a sua ciência e matemática assentam naquilo que denominam como Sistema Base 10. É conveniente que seja assim porque permite uma capacidade de cálculo rápido. Todavia, a matemática galáctica, assim como a do espírito, tem uma base 12. Esta é a única informação essencial que devem saber e começar a compreender, para poderem comunicar-se corretamente com aqueles que, em breve, chegarão. A base 12. O que se segue são exemplos interessantes de como, há éons de tempo, o Espírito tem vindo a oferecer-vos indicações do sistema de base 12, cuja essência ignoraram. À medida que formos comentando cada um deles, talvez surja um padrão na sua mente dizendo que, de fato, temos vindo a oferecer mensagens relacionadas com a importância do 12. Número 1. A primeira chave, e a mais importante, é a ciência da astrologia. Com isto os cientistas fecharam o livro. Dizem: já sabíamos. Cryon dispõe-se a falar do oculto como se fosse uma ciência. A magia e o misticismo não têm qualquer lugar na ciência pura. Voltamos a dizer, a razão pela qual citamos aqui a astrologia é porque este conhecimento é científico, não é magia. Trata-se da medição do magnetismo no momento da entrada do humano no plano da Terra para determinados atributos da programação a nível celular. Quando compreenderem, finalmente, como o magnetismo causa a programação nas células, também compreenderão por que o magnetismo do sistema solar se relaciona com a sua vida. Eis um convite para considerarem o sistema da base 12 na astrologia. Quantos signos existem? Quantas são as casas? Por que há períodos de 24 horas? Por que se conceberam as coisas como estão? Se isso representa o magnetismo do planeta, da Lua e das estrelas, qual é a importância de que tudo isso se baseia na base 12? A razão é que a astrologia tem a ver fundamentalmente com a Terra. Isso a converte numa verdadeira geociência, ciência relacionada com a Terra.
E toda a geociência terá um sistema de base 12. Número 2. Chamamos agora a sua atenção para outro fato importante que se casa muito bem com a astrologia. Falaremos da geometria. Meus queridos, já dissemos que a matemática do universo é geométrica, relacionada com as formas e com as energias que a rodeiam. Não podemos oferecer mensagem mais importante do que induzi-los a observar o simbolismo metafórico que rodeia as soluções dos problemas geométrico/matemáticos comuns. Eles falam realmente da sua linhagem, falam do homem e da mulher e da sua relação com Deus. Tudo isto procede das formas contidas nos círculos. Cada ângulo ou vértice guarda uma notícia espiritual. É beleza e simplicidade. E é, meus queridos, um sistema de base 12. Os matemáticos e os que utilizam a geometria compreenderão a beleza dos 6, dos 3 e dos 9 recorrentes. Em canalizações anteriores, abordamos algumas das formas da nova era. Mostramos o aspecto de Cryon e oferecemos indicações em relação ao significado e a beleza da sua própria Merkaba. Em tudo isso há mensagens, determinadas pelas formas e pelas cores. A geometria é, realmente, a linguagem do universo. Dissemos para procurarem a estrela tridimensional de 6 pontas. Essa estrela está construída dentro de uma esfera. E a geometria esférica é a geometria do universo, que também representa toda a dimensionalidade. Está efetivamente cheia de beleza, muito mais do que indica a sua forma simples. E tudo isso assenta no número 12. Número 3. Por acaso creem ser uma casualidade que o calendário judeu de 12 meses tenha sobrevivido durante tanto tempo? Por que 12 meses? Poderão perguntar-se. Porque, novamente, se trata da geociência. Tinham de ser 12 meses porque isso se interrelaciona com a Terra e com o sistema de rotação à volta do Sol. E porque fazia sentido, foi mantido como um sistema de base 12. O mesmo se pode dizer da sua bússola, pois tem 360 graus e é geociência. Tinha de ser assim, pois interrelaciona-se com a geometria esférica. Não é mistério que tudo o que está relacionado com a geociência representa um sistema de base 12, uma vez que a geociência representa um círculo, como na geometria. Que indicação esta, onde tudo o que se relaciona com a Terra funciona como 12. Número 4. Agora, o meu sócio deseja introduzir algo humorístico. Todos os que fizeram grandes esforços para introduzir o sistema métrico na sociedade ficariam horrorizados ao descobrirem que há 12 polegadas em um pé e 36 polegadas em uma jarda. Por acaso será um erro o fato da sua sociedade ter concebido originalmente um sistema de medição baseado no 12? Por que 12? Por que 36? Por que 3 pés? Pois aí tem. Acham que isto vos deu uma pista? Número 5. Uma vez mais, é a geociência que exige que haja 24 horas na rotação da Terra e que sejam 12 as horas de luz diurna. Isto significa que o seu corpo vibra de acordo com um relógio interno dividido em períodos de 12. Pensem nisto. Número 6. Levemos agora este exemplo ao plano espiritual. Não foi por acaso, meus queridos, que Jacó teve 12 filhos e que esses 12 filhos fundaram as 12 tribos de Israel. Trata-se de um número sagrado. É matemática universal galáctica. É algo intuitivo. E quando o mestre da nova era chegou à Terra, julgam que foi por acaso que se rodeou de 12 discípulos? Não, pois trata-se de matemática universal e galáctica. E faz sentido. Acham que isto foi outra pista? E agora,
revelaremos algo sobre desta sagrada matemática galáctica, algo que também fará revirar os olhos dos cientistas de todo o planeta. O número a que chamam π está incorreto. Meus queridos, por que razão o Espírito vos daria um número tão irracional dentro da sacralidade da geometria? O número π não se estende até o infinito. Também é interessante observar que está relacionado somente com a sua estrutura do tempo. O π universal é diferente do seu. Isto só ficará claro quando compreenderem o que o tempo faz às formas geométricas. Existe uma verdadeira relação de alteração física. Em consequência, o π tem de ser ajustado para que se relacione com a estrutura temporal da forma. Inclusive, dentro do universo, que podem ver, há muitos valores para π, posto a haver muitas zonas com os seus próprios atributos específicos de espaço/tempo. Por conseguinte, cada zona separada está relacionada aos seus próprios parâmetros físicos. Número 7. Aqueles que estão familiarizados com a cura através do som já trabalham estreitamente com uma escala musical que é comum à maioria dos instrumentos musicais da Terra. Alguma vez já se perguntaram por que razão vos oferecemos 12 intervalos musicais básicos? Isto é algo tão poderoso que parece estranho não o terem introduzido imediatamente na sua matemática. Como é que os 12 atributos vibratórios dos 12 intervalos musicais se relacionam com a matemática? Isto demonstra claramente um sistema de base 12. Número 8. Apliquemos, finalmente, este tema à sua biologia. Meus queridos, através de outros canais, foram informados de algo que também foi analisado por Cryon. Vocês têm 12 cadeias de DNA. Por que julgam que são 12? Aos que não acreditam que têm 12, pedimos apenas que se limitem a observar as duas em que acreditam. Ao verem as duas cadeias biológicas visíveis, o que notam nas suas organizações? A resposta é que vem um padrão de 4 repetido 3 vezes, repetidamente. Assim, a sua biologia e a estrutura do DNA têm um sistema de base 12. E aos que estudaram a ciência básica da acupuntura, perguntamos: quantos meridianos vos ensinaram que havia em cada lado do corpo humano? Naturalmente, a resposta é 12. Pedimos para refletirem sobre essas coisas, desde o biológico até o espiritual, passando pelo geométrico, até chegar também à astrologia. É exato e está certo. Existe para que todos possam ver. E os desenhos nos campos de trigo falam dessas coisas, incentivando-vos a procurar um enquadramento matemático de base 12. No fundo dizem: comecem a compreender e a utilizar a base 12, pois vão precisar dela quando os parentes chegarem. Número 9. Finalmente, para refletirem sobre as nossas indicações sobre de como utilizar o 12 como base, dizemos o seguinte: quando vocês e o Espírito planificaram a importante passagem do testemunho para toda a Terra, tal como foi canalizado neste livro, poderiam ter utilizado qualquer data que desejassem e que fosse simbólica em relação à importância do dia. Juntos, escolhemos o 12-12. Se multiplicarem 12 por 12, obtém 144, o que representa o número sagrado daqueles 144.000 a quem se pediu que passassem a condição de ascensão nesta data de 12-12. E agora, meus queridos, vamos fazer algo que Cryon adora fazer. Vamos contar uma história. Será a história de Arão e o globo da essência. Arão e o globo da essência. Cryon vos oferece estas parábolas e histórias com um propósito, pois são metafóricas e habitualmente não se referem a uma pessoa que esteja presentemente na Terra. São oferecidas com amor. Oh, sim, com um grande amor.
e estão relacionadas com a autoconsciência, com a cura e com as vidas potencialmente longas dos humanos. Arão estava na terra como um homem rico. Ao cumprir os 40 anos, sentiu-se perturbado com o que viu no espelho, pois deparou-se com a imagem de um homem que começava a mudar e a envelhecer. À sua volta, viu os amigos que iam contraindo diversas doenças e muitos deles acabavam por morrer. E perguntou a si mesmo: o que posso eu fazer para mudar isto? Seguramente que devia haver uma resposta. Arão era um homem de Deus, com uma linhagem notável, de modo que disse a si mesmo: utilizarei minha riqueza para descobrir o que posso fazer sobre daquilo que alguns têm chamado a fonte da juventude. Então, com essa intenção, foi ter com um homem sábio a quem perguntou: existe a fonte da juventude? O xamã sábio respondeu: não exatamente, mas há algo que conhecemos como o globo da essência. Isto te proporcionará uma grande sabedoria. Arão replicou: ó sábio, diz-me onde posso encontrar esse globo da essência? O sábio respondeu: bom, uma das formas consiste em encontrar o cálice de Cristo. Oh não, exclamou Arão, isto é o santo graal e eu não acredito nele. A minha religião não sustenta que Cristo fosse Deus. O sábio sorriu e disse: Arão, acredites ou não, o globo da essência e o cálice de Cristo foram transportados dentro da arca da aliança. Arão pensou: como pode ser isso se a arca existiu muito antes de Cristo? Ignorou a última afirmação do xamã e, voltando ao que lhe interessava, perguntou: onde posso encontrar este globo? E o sábio respondeu: podes tê-lo se assim escolheres. Conseguimos ver o teu contrato claramente e por isso sabemos que poderias ser tu aquele que o encontrará. Só tens que empreender a procura e confiar que Deus te indique o caminho. Arão ficou muito excitado, pois interpretou que isso significava que ele estava destinado a encontrar o globo da essência. Assim, quando o encontrasse, pensou, poderia ajudar a curar muitos, pois teria uma vida prolongada, assim como todos os que o rodeavam, parentes, amigos. Oh, era muito melhor do que imaginara. Resumindo, acreditou naquele sábio, pois não encontrou qualquer razão para não acreditar. Assim, Arão deu início à busca perguntando-se: por onde devo começar? Respondendo intuitivamente à sua própria pergunta, disse: irei primeiro àqueles lugares do planeta que eu sei que têm a energia mais alta. E desta forma chegou a Sedona. Risos do público. Procurou nos locais por onde passava e falou com os guardiões dos desfiladeiros, nos canyons, e lhe disseram: não está aqui, tens que procurar noutros lugares. Então a sua viagem leva-o a alguns dos pontos mais sagrados do planeta, e perguntou-se: onde é o lugar mais religioso? Novamente respondeu a si mesmo dizendo: é a minha própria terra, voltarei para lá. Arão regressou à Terra Santa e sentou-se diante de muitos líderes religiosos, alguns dos quais nunca tinham ouvido falar do globo da essência. Outros, porém, disseram: sim, ouvimos falar e conhecemos o globo da essência. Continua a tua busca, pois tu és aquele que o encontrarás. Arão dirigiu-se a outros lugares, começando pelo Egito, que estava mais próximo. Ali fez as mesmas perguntas e obteve mais ou menos as mesmas respostas. E foi às terras do Peru e às terras da Índia. Apresentou-se perante alguns que lhe disseram que eles, pessoalmente, eram o globo da essência, que tudo o que tinha que fazer era permanecer ao seu lado, prestar-lhes atenção e entregar-lhes todos os seus bens. Como representavam o globo da essência, disseram-lhe que ele teria uma longa vida desde que permanecesse junto deles. Arão tinha, porém, outras ideias, pois sabia que se tratava de um objeto, de algo que ele mesmo poderia tocar, e estava destinado a toda a humanidade.
Esta busca de Arão ocupou-o durante muitos anos. Durante este tempo não parou de envelhecer e de se transformar. Como isso o assustava, evidentemente, começou a preocupar-se. Então, a preocupação que experimentava interrompeu as funções do seu corpo e Arão acabou por adoecer. Estava no seu leito de morte, rodeado por todos aqueles que o amavam, mas sabia que não tinha encontrado o globo da essência. E logo começou a duvidar do sábio com quem falara. Que espécie de truque é este? Perguntou-se. O que é que Deus me fez? Arão sentia-se muito cansado e só desejava dormir. Na manhã seguinte, acordou e logo se levantou da cama. Mas foi só quando seus guias se aproximavam que se percebeu que, de fato, tinha morrido. Claro que não se sentiu nada satisfeito com o ocorrido e disse para os guias: sei quem são e também sei para onde vou. Que truque estúpido é esse de não ter encontrado o globo da essência se o homem santo disse que seria eu a encontrá-lo? Por acaso me enganaram? Os guias sorriram-lhe e, em perfeito amor, abraçaram-no com a sua energia, pedindo-lhe que se virasse e olhasse para trás. Ali, no lugar onde estivera deitado, encontrava-se o globo da essência. Ali estava. Era físico, podia tocá-lo e tinha estado permanentemente no seu próprio coração. Arão olhou para todos os seus parentes que estavam junto à cama e sentiu-se chocado, pois entre aqueles humanos havia muitos soluços. Todos se sentiam muito pesarosos devido ao seu falecimento, e cada um deles era, igualmente, um globo da essência. Então, Arão compreendeu que não havia somente um único globo da essência. Era para toda a humanidade, tinha-lhe dito o sábio. Irás encontrá-lo se o procurares, acrescentara. Mas em nenhum momento lhe dissera que havia só um. Agora Arão sabia. Olhou para os seus guias e compreendeu. Devolveu-lhes o sorriso e disse: obrigado, pois agora compreendo o meu contrato e a minha lição. Arão compreendeu também que todas as coisas aprendidas durante o seu período de vida transpassariam para a sua próxima encarnação e já estava impaciente por iniciá-la. Conhecia a viagem através do túnel, através da gruta onde se guardavam os registros das suas encarnações. Conhecia o que viria depois no salão de honra e, mais tarde, nas sessões de planificação, assim como sobre do regresso ao planeta. Quando regressasse, sabia que seria ele a encontrar o globo da essência. Iria fazer isso enquanto criança e viveria uma longa vida, pois recordaria este tempo, recordaria a lição de que o globo da essência é o dom da peça de Deus que trazia consigo. Bom, meus queridos, esta parábola não se perdeu para nenhum de vocês, pois há quem esteja aqui sentado cumprindo um encontro combinado previamente. Alguns dos presentes fizeram crescer dentro deles o potencial para a morte. Cryon não fala de nada aterrador, pois todos sabem que essa é simplesmente a forma como funciona a sua biologia. Mas o Espírito oferece-vos a capacidade para se expandirem e descobrirem o Santo Graal, pois este é o globo da essência, o Espírito em vós, que é a peça de Deus que reside em cada um de vocês. Já vos oferecemos informação canalizada que diz: alcancem-no, tomem-no e conservem a sua saúde. Vivam muito tempo, procurem estar no seu lugar doce. Queremos que fiquem, não pretendemos que morram. Vivam longas vidas, sejam os guerreiros da nova era. Todavia, alguns estão dizendo: isto não pode ser, porque eu olho à minha volta e não vejo nada do que está dizendo. E nós respondemos: quando houver um número suficiente de humanos fazendo isso, olharão à sua volta e, efetivamente, verão a diferença. Essa mudança, porém, deve começar aqui mesmo, nesta sala,
e em salas como esta repartidas por todo o planeta. Vocês transportam as sementes de Deus. Convidamos-vos a fazer um exercício de introspecção e a descobrir a realidade disso, a geometria que encerra e a paz que implementa. Venho perante vocês e digo que é a entidade pessoal de Cryon, e não o grupo que rodeia Cryon, quem está sentado aos seus pés esta noite. Pois vim tal como veio o Mestre, para lavar os seus pés. Vocês são os exaltados, são os que escolheram estar aqui e viver estas vidas repetidamente. São os que escolheram passar pela dor e pelo sofrimento da biologia humana e pelo incômodo da emoção humana para simplesmente elevar a vibração do planeta. É por isso que as suas cores são conhecidas em todo o universo. Esta é a razão por que estou aqui. Esta é a razão por que estamos aqui. Esta é a razão por que cada um de vocês está sentado aqui esta noite para ouvir o Espírito dizer: amo-te. E assim é, Cryon. Pelo escritor Lee Carroll. Há alguns meses recebi uma carta de um homem chamado James Watt. O Sr. Watt fez-me cuidadosamente algumas perguntas que me indicaram que, embora se sentisse fascinado pela numerologia publicada no livro 1 de Cryon, considerava não se enquadrar em qualquer tipo de crente metafísico. De fato, foi a sua mãe que lhe dera o livro. Interessou-se pelos escritos de Cryon porque as afirmações feitas no livro 1 engrenavam completamente com a lógica matemática que ele tinha descoberto e estava divulgando entre a comunidade matemática. James escreveu: como pode uma mente humana fazer afirmações tão precisas se não existe um modelo lógico prévio para se basear? As canalizações simplesmente não sugerem que a informação proceda de uma fonte humana. Trata-se de um conceito difícil, se não impossível de aceitar plenamente para um realista. Respondi às suas perguntas o melhor que pude, até porque não possuo grandes conhecimentos de matemática, e demos início a uma troca de correspondência. Cada carta que eu recebia era mais divertida do que a anterior, posto que James mergulhava cada vez mais nas questões básicas do universo através da geometria e da matemática. Sempre que lhe respondia, ele encontrava algo interessante na minha resposta e o mesmo acontecia comigo. Tinha a sensação de que nos começáramos a relacionar como clássica parceria esquisita. A minha lógica parecia-lhe refrescante num âmbito que ele, aparentemente, nunca utilizava e as suas ideias pareciam-me assombrosamente metafísicas, ainda que nunca lhe tenha dito por estas palavras, pois receava que isso o ofendesse. James vos dirá que não é um matemático de formação clássica, graças a Deus. Se assim fosse, não creio que se tivesse mostrado tão aberto a considerar os aspectos espirituais presentes em todas as coisas. James considerava-se a si mesmo como um matemático amador. E eu diria aos leitores que isso permite ao Sr. Watt juntar-se às fileiras de outros amadores como François Viet, pai da criptografia e do uso do ponto decimal, John Napier, inventor dos logaritmos, Isaac Asimov, Euclides, Arquimedes e Apolônio. Como é que ele ganha a vida? É um artista visual especializado em ilustração particularmente geométrica. A parte arquitetônica do seu trabalho explica o carinho que sente pela geometria. Desde o princípio foi claro para mim que estava lidando com um matemático de alto gabarito, com uma grande integridade e um impulso de busca espiritual. A busca não era necessariamente da nova era, como muitos pensam, mas claramente espiritual e metafísica, pelo menos como eu a defino. James utiliza o seu intelecto e inteligência dentro de uma ciência muito lógica, a matemática e a geometria, para aceder às verdades espirituais da vida. Respeito-o muito por isso que procura. Watt apresenta-se a si mesmo como um homem que procura os fatos.
sente-se muito mais à vontade com a matemática e a lógica do que com a questão da canalização. Para ele, o objeto de estudo é certo, falso ou indeterminado. Suponho que esta foi a razão pela qual sintonizei com ele, pois também eu consigo realmente relacionar-me com isso. Depois da canalização de Cryon em Sedona sobre a matemática e a ciência, a que acaba de ler, de ouvir, entrei em contato com James para lhe comunicar o que Cryon dissera sobre do nosso sistema matemático e convidei-o a escrever o que lhe apetecesse, quer fosse expressado a sua rejeição ou a sua aceitação. Também eu me senti intrigado com alguns dos conceitos que James encontrou no nosso sistema matemático em geral, os quais podem ter passado despercebidos pelos principais elementos da comunidade matemática. Conceitos que possuem uma conotação espiritual. Ambos cuidamos de manter a correspondência limpa de qualquer intenção de convencer o outro de qualquer doutrina, o que nos permitiu a ambos sentir uma verdadeira sensação de respeito por aquilo que cada um procura. Soluções. Sinto-me honrado por apresentar o trabalho do Sr. Watt como um matemático que responde ao trabalho de Cryon. Trabalhamos juntos durante alguns meses e, ao longo desse tempo, James foi se convencendo cada vez mais de que Cryon era real graças às indicações matemáticas que oferecia. Já antes vos adverti que se incluiria aqui algum material com nariz matemático, e aqui o tem. Convido inclusive aqueles que não se dão bem com números a considerarem o que James tem a dizer e a saltar os números se assim entenderem. Talvez se encontrem perante algo que, embora não compreendam, terá uma grande importância no futuro da ciência. Se assim for, compreenderão as razões por que conheci James e por que incluo o seu trabalho neste livro. Se alguém desejar debates numéricos e geométricos adicionais sobre o trabalho do James, pode escrever para a direção incluída neste livro e eu reenviarei as suas cartas para o Sr. Watt. Basta que escrevam, ao cuidado de James Watt. Para mim, o verdadeiro divertimento chegou depois que James terminou o seu artigo. No último momento possível, antes do texto ir para impressão, ele acreditou ter encontrado uma das provas mais profundas do sistema da base 12, o qual gira todo à volta dos números. James e eu agradecemos a Cryon todas as indicações que nos ofereceu. Lee Carroll.